Muito bom dia, uma saudação lá para o missionário Miguel Bermudes Marim, onde ele está neste momento de hoje, terça-feira, 27 de fevereiro deste ano de 2024, lá neste lugar, deste terreno que vai ser dedicado para a construção de um auditório. Vamos dedicar o terreno onde ministra o reverendo José Sánchez e todos os ministros, irmãos e irmãs presentes aí. E também lá onde está o reverendo Andrés Cruz Gallegos, em La Ceiba, Honduras, e também onde estará pela noite em São Pedro Sula, pela noite, nessas reuniões que está tendo aí na América Central e também lá na Argentina, aqui estão vindo de todas as partes, ministros e professoras de crianças, irmãos e irmãs. Há uma reunião lá em Buenos Aires, Argentina, nos terrenos lá onde está se construindo também um salão, um auditório, onde ministra o reverendo Guillermo Rodrigues. Também todos os outros lugares também que por estes dias, pois há dias em que, ou há lugares onde estarão pegando esses dias livres, já que amanhã, pois, é um dia muito especial, também na quarta-feira e esta semana também o sábado, é o primeiro sábado onde vamos estar tendo do primeiro sábado do mês de março, assim que são os dias de grande bênção, os quais nos esteve abençoando e nos continuará abençoando. O resto destes dias, ou esses outros dias, por todo o tempo em que estejamos nestes corpos terrenos, até que aconteça a ressurreição e nossa transformação. Porque é um povo que está sendo guiado pela coluna de fogo, portanto, a bênção de Deus está com eles ou junto deles, ou seja, a bênção de Deus está conosco, porque estamos sendo guiados pela coluna de fogo. Estivemos lendo ontem umas porções onde o nosso irmão Branham nos mostrava aí que até mesmo Davi sendo ungido por rei ou como rei, ele não consultou, não fez a consulta. Vejam, essa revelação chegou até Davi, e vemos aí em 2 de Samuel, no capítulo 6, versículo 1 em diante, onde nos diz: Davi voltou a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu para Baalim de Judá com todo o povo que tinha consigo, para fazer passar dali a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome de Jeová dos Exércitos, que mora entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, carruagem nova, e a levaram para a casa de Abinadab, que estava no topo de Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Tudo isso estavam fazendo sem consultar o profeta Natã. E quando o levavam para a casa de Abinadab, que estava no topo de Gibeá, no monte de Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel dançavam perante Jeová com todo tipo ou sorte de instrumento de pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com pandeiros,
com flautas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, ao campo de Nacon, Uzá estendeu a sua mão na arca de Deus e a sustentou, porque os bois tropeçavam. E a ira de Jeová acendeu-se contra Uzá e o feriu ali. Deus o feriu ali por causa desta temeridade e caiu aí morto junto à arca de Deus. Agora vejam, a arca mal levada trouxe morte, provocou morte. Vejam que enquanto estava sendo levada por esses bois aí, que não era a forma, o jeito de levar a arca, a palavra, não era para levá-la sobre animais, senão sobre levitas, sacerdotes. Enquanto iam, aparentemente não acontecia nada, mas uma vez que tocaram, aí Uzá tocou a arca, Uzá. Vejam que aí a ira de Deus acendeu-se. Agora, se desejam, podem assentar-se se estiverem em pé, porque vamos lendo algumas porções aqui. Que Deus abençoe essa escritura em vossos corações. Podem assentar-se e nos fale hoje diretamente a nossas almas, aos nossos corações, nessas porções que estaremos lendo. Nos fale hoje diretamente a nossas almas, ao nosso coração. Agora vejam vocês aí, em Crônicas, capítulo 16, versículo 22, diz: não toqueis, disse, nos meus ungidos, nem façais maus ao meu profeta, nem façais mal a meus profetas. Porque onde é que a arca está suposta ou deveria ser levada, diz o irmão Branham? No coração de um profeta, estar contida no coração de um profeta, porque é a forma e a maneira em que Deus tem operado, trabalhado em cada era e em cada dispensação. E na página 84 dessa mensagem, tentando fazer um serviço a Deus, onde nos diz Cristo é nossa arca, a palavra, e eles querem a sua denominação. Eles não podem ver, ele não pode ser levado em carros novos de denominações. Sua mensagem não pode ir em carro novo de denominação, quando ele deveria estar contido e vir no coração de um profeta. Porque foi isso o que Deus tinha dito ou falado em Deuteronômio capítulo 19, capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante, onde nos diz: profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis, conforme a tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe no dia da assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, nem mais veja este grande fogo, para que não morra. E Jeová me disse: falaram bem naquilo que disseram, profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos como tu, ou iguais a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar, e qualquer um que não ouvir as minhas palavras que ele falar no meu nome, eu o requererei dele, eu lhe prestarei contas. Essa é a forma que Deus tem sempre trabalhado em cada era e em cada dispensação, que é ter a palavra, o verbo, ou seja, o pilar de fogo, a arca. Tudo isso se resume na palavra, na revelação. E tem que estar contida no coração desse profeta, que Deus coloca aí a porção que corresponde a essa era e a essa dispensação nele. E aqui vemos
como o furor de Jeová se acendeu contra Uzá, por alongar a sua mão e tocar, estender a mão e tocar a arca, e ele não podia fazer isso. Agora vejam como isso trouxe morte aí. E olhem o nome que ele põe, diz, e o furor de Jeová acendeu-se contra Uzá, e o feriu aí Deus por aquela temeridade, e caiu aí morto junto à arca de Deus. A última praga que aconteceu aí foi morte espiritual. Agora vejam que isso é o que acontece com as pessoas, que é uma das pragas neste tempo que a simples vista, assim não é visto, mas tem pessoas que já estenderam a mão e tocaram a arca, a palavra, a qual está no coração desse profeta mensageiro, do cumprimento desse anjo que era diferente dos outros, do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, do cumprimento do sétimo selo. Estenderam sua mão com temeridade, ou seja, tal como fez aí Uzá. E já morreram espiritualmente. Mesmo que continuem vivos, já estão mortos espiritualmente. Depois virá a morte física. E entristeceu-se Davi por ter ferido e entristeceu-se Davi por ter ferido, por Jeová ter ferido a Uzá. E foi chamado aquele lugar foi chamado Pérez Uzá até o dia de hoje. E temendo Davi a Jeová, naquele dia disse, como há de vir a minha arca de Jeová? De modo que Davi não quis trazer junto consigo a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levá-la à casa de Obed-edom, o giteu. Ou a levou à casa de Obed-edom, o giteu. Agora lembre-se que aí olhem, nesta palavra que é colocada aí, ou usada aí pela forma em que, o jeito em que Uzá fez, essa maneira que Uzá fez, diz que por aquela temeridade, se você buscar a palavra temeridade, e aí ele se... O significado diz que a temeridade é um alto grau de imprudência. Quer dizer, a realização, a feitura de uma ação de uma forma irreflexiva, sem reflexão, sem levar em consideração as suas consequências, nem tomar as precauções, sem tomar as precauções necessárias, portanto, correndo um risco desnecessário e evitável. Ou seja, que se pode ter evitado isso. Uma pessoa que atua ou age com temeridade se lhe chama de temerária ou de imprudente. Agora, olhem, o que estas pessoas fazem de levar a arca da forma em que não tem de levá-la, ou que levá-la e expõe. Outras pessoas são expostas a que tenham essa imprudência, ou seja, sem dar-se conta ou perceberem, os ministros, estamos falando dos ministros, dos líderes, colocando com esta ação de levar a arca, a palavra sobre os dogmas, credos e todas
essa interpretação que eles deram para a mensagem do irmão Branham e para a mensagem do irmão William, consequentemente, portanto, não estão levando a arca da forma em que se disse que se leve ela, porque estão fazendo a mesma coisa que Davi fez. Nessa parte, estão colocando a palavra sobre ou em cima de carros novos denominacionais, e os filisteus fizeram isso, e estão colocando o povo e o põem de uma certa forma, põem isso que eles podem chegar a fazer isto. Alguns podem chegar a fazer isso e podem estender a mão, e não que vão ou que vão fazer algo, vamos falar assim, de tocar, ou tocando, mesmo que possam fazê-lo, mas bem melhor com aquilo que falem contra da arca da palavra. E assim aconteceu com as crianças, aqueles 42 moços ou rapazes que, por ficarem escutando seus pais, eles falavam mal de Elias e de Eliseu. E os rapazes, pois, aprenderam a serem irreverentes e respeitosos, não terem respeito. Isso era o que projetavam, o que eles faziam, projetavam isso porque foi isso que eles aprenderam de seus pais. E assim cada ministro hoje faz a mesma coisa, ensinando as ovelhas que Deus lhes permitiu pastorear, levando a mensagem em carros novos denominacionais, e estão pondo o povo em risco, que suas ovelhas possam estender a mão, tocar a arca e fazer algo com temeridade, levar a tal grau essa imprudência sem ver as consequências, que é e são a morte. Em 1 de Crônicas 13, aí nos fala deste mesmo caso, mas o fala de uma certa forma e num certo ângulo. A Bíblia nos diz, mas quando chegaram a era de Equidom, já estendeu a sua mão na arca para sustentá-la, porque os bois tropeçavam, a ira de Equidom, e o furor de Jeová se acendeu contra Uzá. Os bois tropeçavam, número 1, não era a forma, o jeito de levar a arca, tropeçavam porque não era a forma. Veja, assim estão tropeçando, muitos ministros, líderes religiosos estão tropeçando assim, tropeçam com a arca sendo cumprida, sendo materializada na forma em que Deus está realizando o cumprimento neste tempo final, o cumprimento dessa arca, onde está contida no coração de um profeta. A arca na era da pedra angular, a qual vamos ler, já vimos, onde ele diz que a arca é a era da pedra angular. A arca é a era da pedra angular. Agora, veja que a palavra é para ser levada no coração desse profeta. Porém, podem dizer, não, é que essa não é a forma, o jeito. Eu não posso crer que isso seja a forma, assim que eu a vou levá-la da minha maneira, do meu jeito. E da forma em que estão levando, estão tropeçando. Portanto, com as interpretações que estão dando aquilo que foi trazido pela mensagem do irmão Branham e a mensagem do irmão William, tropeçam. Então tropeçam no cumprimento daquilo do que eles falaram, tanto o precursor como esse poderoso arcanjo Gabriel. E ao tropeçar, eles tropeçam e também o povo tropeça, porque então os coloca a eles a fazer tal como usar e tentar estender a mão e tocar a arca. Tentar sustentar ou segurar eles alguma coisa que não estava sendo levada da forma corretamente.
E o furor, capítulo 13 de 1 de Crônicas, versículo 10. Estou no 10. E o furor de Jeová acendeu-se contra Uzá e o feriu, porque tinha estendido a sua mão na arca e morreu ali perante Deus. E Davi ficou pesaroso porque Jeová tinha quebrantado a Uzá. Tinha quebrantado a Uzá. Pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Agora, como é que ele queria levar a arca? Davi, no escrito que Scofield faz aí no capítulo 6 de 2 de Samuel, que o irmão Branham faz menção em um lugar, vejam o que diz aí. Diz a história do carro novo de Davi e os seus resultados é uma admirável ilustração da verdade espiritual de que até as melhores ou boas intenções no serviço a Deus não estão seguidas de bênção, a não ser que esse serviço seja oferecido tal como Deus o requer. Ou diz, Deus deu instruções explícitas de como se deveria, sobre como se deveria levar a arca. Mas Davi adotou um recurso filisteu. E qual foi esse recurso filisteu, ou o recurso filisteu? Em 1 de Samuel, capítulo 6. Versículo 7 diz, fazei, pois, agora um carro novo, e tomai depois 2 vacas com crias, ou seja, eram animais que não tinham colocado nenhum jugo neles, porque eram vacas que estavam procriando, ou com crias, as quais não tenha sido posto jugo, tenha subido jugo, e atai as vacas no carro, e tirai delas os seus bezerros de trás delas para casa, e levai-os para casa. Agora lembrem-se de que aí está mostrado aí o que neste tempo final, ou último tempo, é essa etapa na qual aí quando Moisés foi até o monte e pela pressão ou por causa da pressão do povo, Arão fez para eles um bezerro de ouro. Agora olhem como tudo isso vai se movendo, esse bezerro de ouro, e como chega neste tempo final, e como se manifesta em uma forma moderna, se manifesta com os mesmos atos, mas com outros personagens. As mesmas ações, mas com outras personagens, o qual, sem dar-se conta, fizeram bezerros de ouro em suas congregações, para que o povo olhe e diga, isto é quem libertou, isto aqui é o que nos libertou. Eles estão mostrando, olha, aqui está aquele que te libertou, é este. Aqui está aquele que te deu a promessa que vai te transformar. E apresentam para o povo um bezerro de ouro. E o que estão fazendo é levando-os para o matadouro, o qual isso ele tinha falado isso, que aqueles que levam as ovelhas para o matadouro são os cabros, ou cabras, ou seja, se meteram as cabras e estão levando essas ovelhas direitinho para a grande tribulação, com os seus bezerros de ouro, levando-os em um carro novo denominacional, e isso representam, esses animais representam isso, e aí o põe, eram vacas lá, e os bezerros as seguiam, porque era da sua mesma linhagem. Seguiam o pai, seguiam a mãe, nesse caso era a vaca, pois por trás ia o seu bezerrinho.
Nós seguimos a arca do pacto, a coluna de fogo, nosso Pai Celestial, como filhos e filhas de Deus, descendentes do Deus Criador dos céus e da terra. Uns seguem a semente de Deus, outros seguem a semente do inimigo, a semente da serpente. Agora olhem aqui. Vamos ver algo aí em Números 4. Números 4. Tem uma parte por aqui. Onde nos fala se é em Números 4, se é em Números 4, ou se for em Números 4. Falou Jeová a Moisés e Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todos aqueles que entram na companhia para servir no tabernáculo da reunião. O ofício dos filhos de Coate no tabernáculo da reunião, no lugar santíssimo, será este: quando tiver de se mudar o acampamento, virão até Arão e seus filhos e desarmarão o véu da tenda e cobrirão com ele a arca do testemunho e porão sobre ele uma coberta de peles de texucos e estenderão em cima um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão sobre ela os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. E o pão contínuo estará sobre ela, e estenderão sobre ela um pano carmesim, e o cobrirão com a coberta de peles de texuco, e lhe colocarão seus varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, e os seus espevidadores e os seus apagadores e todos os seus utensílios, vasos de azeite com que se servem, e o porão com todos os seus utensílios na coberta de peles de texuco e os colocarão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e o cobrirão com a coberta de peles de texuco e lhe porão as suas varas ou varais. Tomarão todos os utensílios de serviço do ministério com que fazem uso no santuário e os porão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texuco e os colocarão sobre os varais. Tirarão as cinzas do altar e estenderão sobre ele um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os instrumentos com que se servem, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar, e estenderão por cima dele a coberta de peles de texuco e o colocarão os seus varais. E quando acabarem Arão e seus filhos de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, quando tenham de se mudar o acampamento, virão depois deles os filhos de Coate para levá-los, mas não tocarão coisa santa, para que não morram, a não ser que morram. Vejam, eram eles que tinham que carregar tudo isso e não podiam tocar, mas não tocarão coisa santa, não seja que morram, vejam, porque senão morreriam. A mesma coisa que aconteceu lá com Uzá. Estas serão as cargas dos filhos de Coate no tabernáculo da reunião. Tinham que ser esses filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, que fizessem esse labor, esse trabalho, e eles mesmos carregar a arca. Vejam que para uma mudança de dispensação, aí estavam mudando-se. Para uma mudança de dispensação ou de era, para outra era, tinha que ser igual. Tem que ser igual, igualzinho.
Agora, miren aquí, olhem en aqui, este mensaje nesta mensagem que estuvimos ayer leyendo una partecita que aquí, estivemos lendo ontem, uma partezinha aqui, tratando de hacer un servicio a Dios de fuera tentando de su fazer um voluntad, serviço o sin ser la a voluntad Deus del fora da sua 18 de vontade ou julio sem ser a del vontade, 65, do dia 18 de julho de 65, nos dice nos diz en la página na 10, página 10, bien, entonces, bem, en aquellos días ellos então, tenían un solo naqueles lugar dias de eles reunión, tinham um só lugar de donde reunião, ellos podían reunirse con Dios, onde eles podiam se y eso reunir era com en Deus, el arca bajo e la isso sangre. era na Y arca, aún ese sob es el debaixo único do lugar de sangue. reunión, E bajo ainda la esse é o sangre. único El lugar de propiciatorio reunião sob o era sangue. O rociado propiciatório era impartir aspergido gracia para al adorador impartir o al graça para o suplicante adorador ou para o cuando él venía a suplicante, impedir alguna quando ele petición de viesse Dios. Y Dios pedir tenía algum una pedido rutina para Deus, e especial. Deus tinha uma La rotina manera de cómo especial. usted debiera A forma, a llegarse maneira em acerca como de você eso, deveria se y él no aproximar a aceptaría respeito ninguna disso, ou se otra achegar, e ele não provisión, aceitaria sino solo la nenhuma forma outra de cómo él provisão, lo había a não ser programado. só essa que ele tinha programado, a não ser a forma que ele tinha programado. Recentemente eu preguei sobre a mensagem, muitos de vocês a ouviram. O único lugar provisto onde Deus se reúne com o adorador é no lugar onde ele disse: eu porei o meu nome. Onde diz programado, aí desenha uma estrela de Davi. Se pudermos encontrar ou achar alguma igreja onde ele tenha colocado o seu nome, então poderíamos, então saberíamos, teríamos encontrado o lugar. Ele disse: eu não te abençoarei em todas as portas, a não ser nas portas que eu tenha colocado o meu nome. Eu porei então somente ou só em um lugar aí. E será onde vocês se reúnam comigo. E esse será o único lugar onde eu me reunirei com vocês. E nós temos encontrado ou achado onde ele colocou, pois, seu nome. E é aí o único lugar, é aí onde ele se reúne com o adorador, é aí o único lugar. Deixa-me ver, eu vou buscar aqui, porque aqui fala de... ver se a tradução está igual. Sim, esta é a mesma. Eu estava buscando o outro, porque tem duas versões. Diz: e nós temos encontrado onde ele colocou seu nome, e é aí é o único lugar onde ele se reúne com o adorador, e seu nome era Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Escreve. Ou escreve ele. Jesus disse: eu tenho vindo em nome de meu Pai. Todo filho vem no nome de seu Pai, e ele veio no nome do Pai. E não existe outro nome debaixo do céu dado aos homens. Não importa que se chame metodista, batista, presbiteriano, igreja de Cristo ou qualquer uma que for. Há só um lugar de reunião onde Deus se reúne com o homem, e isso é quando ele se encontra em Jesus Cristo. Acha-se em Jesus Cristo, o único lugar. E todas essas coisas antigas lá embaixo, o Antigo Testamento, tipifica, representam isso. E aí escreve: todo filho vem no nome de seu pai. Agora vejam lá Moisés, quando ele lhe disse ou falou: agora eu vou para os filhos de Israel e me vão perguntar: quem te enviou? Como se chama? Qual é o seu nome? O que ele podia dizer ou responder? Ele lhe diz: pois, ora, tu vais lhe dizer: eu sou, eu sou. Eu sou, me enviou a vós. Qualquer um poderia dizer, mas vai lá e vai dizer: olha só, olha, eu sou e me enviou a vós. Lembre-se que aí estava o YHWH. Ou seja, ele podia dizer William. Agora, vejam que isso é o eu sou, Will I am. Mas vocês veem que quando Deus vai colocar o nome ao seu sucessor, a Oséias, filho de Num, não lhe coloca ou lhe põe eu sou.
no le coloca William, não lhe coloca William, le coloca Josué. lhe coloca Josué, Jesus. que é Jesus, porque Es Salvador Redentor. é Salvador Redentor. Estava representando, tipificando aí tanto a primeira vinda como a segunda vinda do Senhor, Ahora vean que representando aí. Agora vejam que era e significava o nome, significava a obra que ele iria realizar, fazer, Josué lá. Introduzi-los à terra prometida. Vejam, o Espírito Santo, nesse mensageiro, que representa o último mensageiro, o que nos está levando à terra prometida do novo corpo, e aí está representado a Jesus como Salvador, Redentor, mas depois vejam que ele diz que recebeu o nome novo, ou um nome novo, e já quando ele regressa, volta, e na primeira era, já para começar essa primeira era, que foi através desse primeiro anjo mensageiro, São Paulo, lhe aparece, e então lhe diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E vejam como ele tinha que se manifestar como curador, redentor, salvador, e cumprir essa obra a qual ele tinha feito na cruz do Calvário por esses dias. Tinha realizado esse sacrifício perfeito, ele tinha que vir durante toda essa dispensação com o nome de redenção, Jesus. Senhor Jesus Cristo. Deus o tinha feito Senhor e Cristo. E lhe diz, eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Lembre-se que em hebraico se lê da direita para a esquerda. YHWH. Agora vejam, aí está o eu sou, como o nome. Ou como o nome. E ele diz que quando terminar sua obra de intercessão, ele diz que vem como leão da tribo de Judá, e ele diz que vem com um nome novo. Mas como um nome novo? Bom, e isso, quem diz isso é a Bíblia, que ele tem um nome novo, e ele diz que o escreverá sobre o vencedor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, uma pedrinha branca, e na pedrinha um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E no capítulo 3, versículo 12, diz, ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus e nunca mais sairá daí. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volta aí a mostrar nessas recompensas, volta a mostrar que Cristo tem um nome novo. Mas é o mesmo eu sou, ou seja, o eu sou do Antigo Testamento é o mesmo eu sou do Novo Testamento, é o mesmo eu sou deste tempo final da era da pedra angular e dispensação do reino com um nome novo. Esse eu sou é o que neste tempo final também se revelará ao povo hebreu. Ele dirá, eu sou. Eu sou José, vosso irmão, vai dizer para eles. Tal como falou lá nesse tempo quando José revelou-se para seus irmãos. Vê? Como tudo corre em paralelo, e como Deus, neste tempo final, o faz também, Senhor.
porque diz que sobre todos os seus bens o porá. Agora, isso está. Ele lhe diz que também lhe dará autoridade. Isso da autoridade está no capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro e serão quebradas como vaso de oleiro, como também eu tenho recebido de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. E no capítulo 24, nos fala do Evangelho segundo São Mateus, onde diz para esse servo fiel e prudente, diz, versículo 45 do capítulo 24, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, ao qual, quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim. Em verdade, eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Agora vejam a promessa. Ele também a faz, para esse vencedor o faz Senhor e o faz o seu ungido. Ou seja, o faz o seu Cristo, porque Cristo Messias é e significa a mesma coisa, o ungido. Agora, vamos continuar aqui. Continua dizendo... Desejo que vocês entendam isso claramente. Agora, eu estou na mensagem tentando fazer um serviço a Deus. Agora, esta é uma lição de escola dominical. E escreve oitavo dia, dia oitavo. E eu tenho várias escrituras e anotações anotadas aqui que poderiam ajudar-lhes a entender, já que todas essas coisas antigas aconteceram como um exemplo para nós. Agora, nós vemos que Deus tem uma forma de Deus fazer as coisas, e mesmo que Davi tinha acabado de ser abençoado por Deus, já que tinha chegado a ser rei, ele pensou de que agora ele poderia fazer algo para Deus, mas ele nunca indagou ou perguntou qual seria a forma correta. Nós notamos ou percebemos que Deus revela a sua palavra na sua própria e predestinada temporada para fazê-lo. Agora, como poderia Martim Lutero ter sabido da mensagem de hoje? Como poderia o presbiteriano, como poderia Martim ou a Igreja Católica saber da mensagem de Martinho Lutero? Como poderia João Wesley haver sabido da mensagem de Lutero? Como poderia Wesley haver sabido da mensagem pentecostal? Como poderiam os pentecostais conhecer essa mensagem? Vê, ele o revela no seu tempo, ou a seu tempo, já que é uma semente que cresce e amadurece enquanto ele revela-se a si mesmo. Vê? E desenha uma pedra angular aí e as eras. É como o calor do sol quando começa. Quando está tenro e jovem, faz com que a semente brote do sol para depois produzir as folhas numa outra estação do ano. O sol cálido ou quente o mataria se fosse a semente da ceifa ou no tempo de ceifar. De modo que ele regula o sol, e ele regula a natureza para que se acoplem ou se ajuste a sua palavra. Ele regula a igreja ao predestinado, a noiva, para que se ajuste na estação em que se encontram ou estão vivendo. Inclusive, a própria natureza nos ensina hoje, enquanto vemos as nações caindo, a terra afundando-se, a mão escrevendo na parede. Vemos a igreja e no estado em que se encontra ou está, vemos o estado em que a noiva está, e sabemos pela natureza que a igreja está se aprontando para ir embora. Que tempo mais glorioso! É o tempo que todos os profetas desejaram ver esta hora. E aí desenha uma estrela de Davi e escreve: este é o tempo que todos os profetas desejaram ver. Agora, ele revela a sua palavra só no seu tempo. Martim Lutero chegou, Martim Lutero leu a mesma Bíblia que nós lemos. Wesley leu a mesma Bíblia que Lutero leu. Os pentecostais leem a mesma Bíblia que nós lemos. Jesus leu a mesma Bíblia que os fariseus liam, mas eles tinham reticências, tentando guardar o grão numa etapa
mais cedo, quando era a ceifa. Eles falharam em ver a sua hora, tentando guardar o grão em uma etapa mais cedo, quando era a ceifa, ou seja, a colheita. Eles falharam em ver a sua hora. Agora, Davi tinha feito aqui a mesma coisa. Deus revela esta palavra no tempo e a quem Ele escolhe para revelá-la. Ele escolheu isso desde antes da fundação do mundo. Todas as suas ações foram pré-conhecidas por Ele e escondidas do homem. Ele só as revela quando Ele assim o deseje, ou deseja, no seu tempo escolhido. Aí do lado direito também desenha uma pedra angular e as eras. E em cima também, nesse parágrafo anterior, também desenha uma pedra angular e as eras. Todas as suas ações foram pré-conhecidas por Ele e escondidas do homem. Ele apenas a revela quando Ele assim o deseja, no seu tempo escolhido e a sua pessoa escolhida. E aí desenha uma estrela de Davi. E Ele nunca escolheu a um partido ou alguma seita. É uma pessoa eleita, escolhida. Assim Ele o faz. E quem é aquele que ousaria corrigi-lo e dizer para ele: agora, Senhor, tu cometestes um erro ao escolher essa pessoa para o ministério? E aí desenha uma estrela de Davi. Este homem não crê como nós cremos. Ou seja, vejam que ficam a interpretar, põe-se a interpretar, interpretando, então levando a arca da forma incorreta, quando Ele nos disse que estivessem se preparando, que a mensagem tinha sido dada. Vejam como pegam tudo isso e dão uma outra interpretação, outro arrazoamento, raciocínio, quando Ele tinha dito, uma vez por 2010, olhem umas palavras para os pastores. Em São Luís Potosí, 12 de agosto de 2010, ele disse: Jesus Cristo libertando aquilo que o inimigo atou, amarrou, é o tema para a noite, e o tema que estava para os ministros. Esse tema já tem mais de 30 anos em espera e não vamos dar aqui. Isso talvez seja na grande carpa catedral, talvez, mas enquanto isso, nas reuniões de pastores, de ministros, aproveitem escutando as mensagens, porque isso lhes vai preparar. Claro que a mensagem estava dada e tinham que pôr-se a esquadrinhar, pesquisar, a escutar tudo que foi trazido pelo reverendo William Branham e tudo que foi trazido por este poderoso arcanjo, porque olhem por quê, o porquê. Escutando as mensagens, porque isso lhes vai preparar, se em vez de aproveitar, escutando as mensagens, alguns de vocês põem-se a falar, ficar falando, então você é responsável se são preparados ou não para receber aquilo que vai ser revelado. Agora não fiquem dizendo para mim que a mensagem já é dada e com isso já é suficiente com a mensagem dada. O que foi trazido pelo reverendo William Branham e por nosso irmão William estava suposto, os ministros estavam supostos, os ministros e irmãos, a esquadrinhar, estudar e escutar essas mensagens para que as pessoas estejam preparadas para que quando Deus fosse revelar o mistério do sétimo selo na grande carpa catedral, não lhes passassem em branco, despercebido, e não fizessem o que estão fazendo agora, levando a arca sobre animais, levando a arca sobre dogmas, credos, interpretações humanas e fazendo que os irmãos podem estender a mão e fazer coisas com imprudência, com temeridade. Mas os culpados são os ministros, vocês, os líderes, são os culpados, e aqueles também que são indivíduos que se escondem atrás de um computador e também ficam colocando extratos e todas essas coisas. E estão fazendo com que os irmãos tropecem. E por causa disso, por isso são responsáveis. Vocês são responsáveis por isso. Não pensem que porque estão atrás escondidos, ninguém os vai ver. Deus está vendo vocês e Ele já sabia de antemão de que linha vocês são. Assim que este é o tempo de ver face a face essas duas sementes, porque é o tempo da separação, de separação
revelação, o tempo onde se está vendo essas duas linhas ou linhagens bem marcadas, o qual quem está fazendo isso é a palavra que aclara, traz a luz, traz a vida, traz a cumprimento que ele prometeu para os escolhidos de bênção, mas quando essa luz se acende, então aí é onde sai tudo que estava escondidinho aí. E germina essa semente, mas é germinada por um conhecimento do maligno, por interpretações e unções do maligno. São ungidos com esse espírito. Sementes que estão germinando com a unção do inimigo e sementes que estão amadurecendo e estão chegando a essa unção perfeita, a essa unção da coluna de fogo. Agora, olha o que continua dizendo. Nisso que eu lhes li, o que ele disse aí, que então você então é responsável se são preparados ou não para receber o que será revelado, ou seja, que iria vir da parte de Deus, iria vir essa fé de rapto, essa revelação que daria fé de rapto para o povo. E que a mensagem que ele trouxe foi uma mensagem que prepararia a igreja noiva para isso. É por isso que ele diz, é para mim um privilégio ter trazido essa mensagem. Isso foi no dia 13 de agosto de 2017. É para mim um privilégio haver trazido essa mensagem de era de pedra angular que prepara a igreja noiva para ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, a ceia das bodas do Cordeiro, e que dá a ela a fé de transformação e rápido. Que Deus os abençoe e nos vemos brevemente. Agora vejam que para essa promessa de transformação e de rapto, e essa fé, ele disse que seria dada em uma grande carpa catedral, ou seja, que a fé de rapto seria trazido pela pregação dos trovões. E ele disse que seria em uma carpa, em uma tenda. E ele aqui está dizendo que foi um privilégio para ele ter trazido essa mensagem de pedra angular, a qual ele tinha dito aí nessa reunião de ministros, de rabinos, tinha dito isso, que foi enviado para dar essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido as dê, mais rápido posso ir embora. Ou seja, que não veio para trazer aí nesse momento, para trazer a fé de rapto, para que o povo receba e aconteça a ressurreição e a transformação. Ele trouxe umas boas novas, ele trouxe o conteúdo daquilo que seria esse cumprimento da vinda do Senhor à sua igreja como ladrão na noite, da maneira e forma que seria cumprida essa promessa. Ou seja, que na grande carpa catedral se estaria realizando o cumprimento daquilo que ele trouxe, essas boas novas que ele trouxe para a igreja noiva do Senhor, para que ela estivesse apercebida, percebendo, e estivesse, pois, preparada para receber essa grande revelação que viria aí. É por isso que ele também diz, mais na frente aí, neste mesmo livro, por amor aos escolhidos. Aí nós lemos a página 1 ou a página 5. Deste seria a página 5. Onde ele diz que aí me verão novamente de novo. Isso está aqui nesta página. Nesta mesma página 6, eu estava buscando nesta mesma página 6. Aí ele diz, quando vejam este profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão de novo. Os amo muito, que Deus os abençoe. E agora vejam
como esse sétimo selo se estaria abrindo, se estaria cumprindo, que é o Espírito Santo encarnado, se estaria cumprindo e realizando aquilo que foi falado, precursado e pelas boas novas que nos trouxe esse poderoso arcanjo. Agora vejam, continua dizendo aqui, este homem não crê como nós cremos. Quem pode dizer a Deus que ele cometeu um erro? Tomaria alguém que fosse um pouco mais delinquente do que eu sou para dizer isso. Ele sabe que é o que ele está fazendo. Ele sabe a quem escolher e a quem não escolher, o que fazer e quando fazê-lo, sem importar o quanto nós pensamos que determinada pessoa seja capaz de fazer um certo ofício. Deus conhece quem está capacitado para o tempo e para a estação, ou no tempo correto para fazer isso. E o real e verdadeiro cristão, o real e verdadeiro crente em Deus, espera no Senhor para estas coisas. Vejam, o que é que faz o verdadeiro crente? Espera, isso aqui eu não entendo muito disso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Deus levou o nosso precioso irmão William Soto Santiago, a quem eu amo e todos nós o amamos, e temos um amor tremendo, extraordinário, grandioso. E agora ele nos foi embora, e agora o que nós vamos fazer? Bom, vamos esperar. Esse é um verdadeiro crente. Vamos esperar. Vamos ver o que é que Deus tem para nós, porque não fará nada o Senhor sem que revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Vê? É escritural. O crente é escriturístico e pensa assim. Espere pelo que... E o real e verdadeiro cristão, o real e verdadeiro crente em Deus, espera no Senhor para estas coisas. Espera isso do seu ministério. Se você tem um chamamento, assegure que seja da parte de Deus, assegure-se que está correto ou certo esse chamamento. Esteja certo de que está de acordo com o tempo, conforme o tempo, aquilo que você está dizendo. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor hão de renovar as suas forças. Se montarão em asas como de água, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão, não ficarão cansados. Note que Davi, rei de Israel, acabava de ser ungido. Samuel recentemente tinha derramado o azeite sobre ele, e ele era o eleito de Deus para ser o rei de Israel. E Davi tinha recebido essa revelação de trazer a arca do Senhor lá para cima, para a cidade de Davi. Agora, não tinha nada mal ou ruim nisso, mas você pode ver que Davi foi-se com o errado. Agora, parecia como que se um homem como este recebesse a revelação, um grande homem como este, grande rei escolhido por Deus, o rei maior que jamais tenha existido na terra, com exceção de Cristo, eu suponho que foi Davi, já que Cristo é um filho de Davi. Agora, este homem recentemente ungido, saindo diretamente da presença de Deus, recebeu a revelação de fazer algo para Deus e desejava fazer isso para Deus, mas a revelação estava errada. Agora, isso é algo verdadeiramente grande ou grandioso. Está relacionado com o nosso tema, tentando fazer um serviço a Deus sem ser chamado para fazê-lo. Observem, Davi tinha a revelação, e perceba que não foi o profeta Natã quem recebeu a revelação. Foi Davi o rei quem tinha a revelação. Tampouco Natã tinha sido consultado por eles. Ele nunca perguntou para Natã, mas você notou que aqui em 1 de Crônicas que ele consultou os capitães de milhares e aos capitães de centenares. Ele nunca consultou isso com Natã. Ele consultou isso com o povo. Ele consultou também aos teólogos, aos sacerdotes e aos teólogos daquele dia, e aos escribas e teólogos. Davi os consultou primeiro dizendo sim, isso é de Deus. Desçamos e traigamos a arca do pacto de nosso Deus para cima, lá na cidade, e consultemos a Deus antes de fazer as coisas.
Eles disseram nos dias de Saul, eles tinham abandonado o consultar a Deus pela arca, pelo Urim-Tumim. Eles tinham se afastado de fazer isso, se distanciado disso. E Davi tinha dito ou falado, agora retornemos a Deus retornemos a Deus, todos nós. Retornemos à coisa correta. Vamos e tomemos a arca e traigamos-la para cá. Em outras palavras, traigamos a presença de Deus para a cidade. Tenhamos um avivamento, façamos com que as pessoas voltem. Mesmo que ele tivesse uma revelação que parecia ser boa, mas não era de acordo com a vontade de Deus. Agora vejam, não era consonante à vontade de Deus. Agora, o que nós estivemos vendo ontem e hoje, e em outros estudos também, estivemos vendo, é que essa forma provista por Deus, determinada por Deus, foi a que fez tropeçar as pessoas. E ele aqui atrás neste lugar aqui, atrás desta mensagem, tem um lugar aqui, da página 38, e depois atrás ele escreve, mas vamos ir para a página 38 dessa mensagem, onde ele diz, veja, quando eles trouxeram e edificaram o templo e puseram a arca dentro, Deus desceu lá em uma coluna de fogo. Amém. Enquanto Davi saltava e gritava, quando todos os cantores e os sacerdotes estavam em alvoroço e estavam fora da vontade de Deus. Mas quando Deus identificou a arca e o seu lugar e a sua posição, agora no livro de Citações aqui diz, quando a noiva reconheça a sua posição, ou quando a noiva reconheça o que ela é, diz, o rapto acontecerá. Vamos ir para o livro de Citações, onde nos fala o que ela é. Diz o que ela é quando a noiva reconheça o que ela é, o rapto virá, algo assim. Vamos ver isso. Isso está no lugar também onde diz que também tinha-se que estar olhando para cima, ou ficar olhando para cima. Na 11:59 também nos fala aí sobre isto, mas olhem, página 130, parágrafo 11:59, nos diz, de forma que Janes e Jambres resistiram a Moisés, e assim fazem esses homens réprobos, concernentes de respeito no tocante à verdade. A resistem, não querem tê-la na sua vizinhança ou perto de si, nem sequer querem cooperar com ela, não querem ter nada o que fazer com ela, mas disse, sua insensatez será manifestada. Será manifesta a sua insensatez, será manifestada. Tem uma escritura que também fala, onde diz tardos, e fala de insensatez também. Vamos buscar essa escritura também. Tardos em conhecer, demorados em conhecer. São Mateus diz, ó insensatos. Lucas, vamos ver se é em Lucas 24, 25,
Lucas 24. Lucas 24. Diz 22. Toda essa escritura, mas para não ler, muito diz e foram, mas nós 22 do 24 de Lucas. Porque isto foi ou aconteceu a conversa entre os caminhantes de Emaús. Vamos já direto aí para o 24, versículo 24. E foram alguns dos nossos para o sepulcro e achamos assim como as mulheres tinham dito ou falado, porém não viram a ele. E então lhes disse, ó insensatos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que Cristo padecesse estas coisas e que entrasse na sua glória? Agora vejam que o que estavam realizando, fazendo Jesus aí na sua primeira vinda, era o que tinham falado todos os profetas dele, tinham falado dele, o que se estaria realizando, acontecendo com o cumprimento da primeira vinda do Senhor. E neste tempo final, é paralelo, e vejam vocês que, porquanto não é a forma provista por eles, que viria a cumprimento essa promessa, então a rejeitam e a combatem ela. Agora vejam, diz que sua insensatez será manifestada, e diz o irmão Brana, eu estou agora novamente na 1159 da página 130 do livro de citações, quando aquela noiva, aí do lado esquerdo desenhe uma pedra angular, quando aquela noiva tome ou assuma a sua posição, e aí desenhe uma pedra angular pequena e suba aos céus, será manifesta, não se preocupem, tal como Moisés, quando ele, e desenhe uma estrela de Davi, quando ele levou os filhos de Israel e fugiu para fora do Egito, e o Egito afundou. Na página 9, na página 107, parágrafo 9:31, aí é onde nos fala essa parte que diz o novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela para a pessoa este grande mistério. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando se reúna todo aquele grupo uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia? E Deus é expressado através da sua palavra nas mesmas ações e atos, tal como fez a palavra manifesta ou manifestada, e do lado direito desenhe uma pirâmide, as eras, e diz, esse é o novo, tem uma flecha aí para fora e desenha a pedra angular e as eras. Se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, conhecesse a sua, e aí tem uma flecha para fora aí do lado direito, e aí desenha outra pedra angular e as eras, assim será algum dia. Então acontecerá o rapto, ou seja, quando ela reconheça o que ela é. E aí desenha uma pedra angular e escreve adoção. E em cima escreve o novo nascimento, quando a igreja reconheça a sua posição. Agora vejam, quando ela reconheça a sua posição, na página 38, onde nós estamos lendo em Fazendo um Serviço a Deus Fora da Sua Vontade, página 38, ou seja, tentando fazer um serviço a Deus fora da sua vontade, na página 38, estou lendo aí, mas quando Deus identificou a arca e seu lugar e a sua posição, aí o que é onde nós estamos lendo agora, que neste tempo, quando a igreja reconheça a sua posição, agora olhem, agora é que vem o, vamos dizer como falamos agora, agora é que vem o bom, como falamos aqui. Mesmo antes, ainda antes de que eles pusessem a arca lá,
Porque aí onde diz, mas quando Deus identificou a arca, no seu lugar e posição, ele desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. Mesmo antes de que eles pusessem a arca, aí a coluna de fogo já estava guiando-se, ou se dirigindo para o lugar. É por isso que ele nos diz, nessa mensagem, o povo esforçando-se para terminar a obra que lhe foi encomendada em cada tempo, que foi pregada em 31 de agosto de 2014, aqui em Caiei, Porto Rico. Ele diz, nessa obra, o projeto divino, o reverendo William Branham viu que a coluna de fogo moveu-se e entrou no quartinho pequeno de madeira que estava aí, mas já tinha entrado nessa grande carpa catedral. Já estava aí dentro. E daí se moveu para esse quartinho pequeno. Como quando Moisés dedicou o templo de Deus, entrou no templo e se moveu e colocou-se dentro do lugar santíssimo, a coluna de fogo. E quando Salomão dedicou o templo, entrou no templo e passou para o lugar santíssimo, e lá habitou a presença de Deus aí. E isso é o que ele está fazendo neste tempo. A coluna de fogo voou para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, nessa parte, para essa parte dos que estão nessa etapa de pedra angular, entra no coração e na alma desse quartinho de madeira de cada escolhido, e fisicamente o vemos obrando, trabalhando em uma grande carpa catedral, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, porque é o Filho do Homem com seus anjos. Agora vejam que ele diz exatamente sobre as asas dos dois querubins, exatamente por trás ou atrás do lugar santíssimo, no lugar de repouso da coluna de fogo. E aí é que ele escreve: a arca do pacto é igual à palavra da pedra angular. O lugar santíssimo é igual à era da pedra angular. Os dois querubins é igual Moisés e Elias. Onde estaria a coluna de fogo? Estaria na era da pedra angular, no lugar santíssimo, no meio dos dois querubins, que e são os ministérios de Moisés e de Elias em um homem. E a glória de Deus estava aí de tal forma que os sacerdotes não podiam nem sequer ver para ministrar. Amém. Há de fechar os olhos de todo teólogo. Aí do lado direito escreve pilar de fogo e a pedra angular e as eras. Há de fechar os olhos de todo teólogo quando ele vier pela sua noiva. Ela há de ser tomada ou levada à meia-noite, tal como aconteceu com eles. Eles nem sequer haverão ir embora. Oh, louvado seja Deus! Deus prometeu de que ele tiraria a sua noiva para fora. Assim ele o faria. Haveria uma semente e haveria luz no tempo da tarde. Ele haveria de fazer essas coisas exatamente da forma original, de como ele o planejou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e não através de denominações. Não seria através dos nossos sistemas que estamos utilizando hoje em dia. A única coisa que estamos causando é morte. A gente está estendendo a sua mão e morreram por isso. As pessoas estendendo a sua mão e morrem por isso. Isso é o que está acontecendo neste tempo final. Deus está obrando no meio do seu povo, e é a coluna de fogo, é o pilar de fogo, é a palavra, o verbo contido no coração de um profeta, e os ministros fiéis que estão neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, eles estão levando a mensagem, a palavra, junto com esse mensageiro, e passarão o Jordão em seco. Eles, quando estejam caminhando, que as águas estejam tocando, a água já, o Jordão, que representa a morte, estejam tocando com os seus pés, tocando a água, vão se molhar um pouco. Alguns podem até morrer por causa da mensagem. Mas ressuscitarão rapidamente. Não fiquem preocupados, que está bem perto isso aí. Agora o Jordão se abrirá por esses que estão levando a mensagem e a palavra junto com o mensageiro. E
Por outro lado, por um outro lado, tem outros que estão levando a mensagem sobre animais, em cima de animais. Vejam aí, ele disse que eram vacas. E os bezerros, seguindo-os. Aí está o bezerro de ouro com tudo isso, essas coisas. Vão começar a molhar os pés e aí para cima vai subindo e vão se inundar. Vão se afogar, vão entrar de cheio na grande tribulação. E outros vão morrer, mas não para ressuscitar na primeira ressurreição, senão depois do milênio. E se é que não cruzaram a linha, pois se não cruzaram a linha, obterão vida eterna, mas se já a cruzaram, será destruição, aniquilação total. Estamos no tempo da separação, da segregação. Agora, vejam, aqui em um escrito, onde ele diz, fechará os olhos de todo teólogo quando ele vier pela sua noiva. Eles não haverão ir-se na meia-noite. Quando ele venha, e aí em cima escreve também o Senhor. Agora, ontem lemos sobre Tomé, que também tinha visto, já aí no final, e aqui também, olha, aqui em cima tinha escrito os Tomés. Os Tomés foram os últimos a verem o Senhor. Quando os Tomés vejam, ou seja, os Tomés 2 pontos, em cima foi o último a ver o Senhor. Quando vejam cumprido aquilo que foi prometido, e escreve predito, então dirão, dai-nos de vosso azeite. Quando vejam o cumprimento já pleno em plenitude, já para eles já não haverá oportunidade de que obtenham a fé de rapto. Mas eles o vão ver. Verão o Senhor já nessa etapa, onde para eles será como no tempo de Jesus, que Tomé tinha que ver as feridas, meter o dedo aí dentro delas para crer, e então que sim, que ele tinha ressuscitado. Assim que vimos assim nesse curto áudio, como a arca, a palavra, em cada era tinha que levá-la ou ser levada, tinha que estar contida no coração desse profeta mensageiro. A palavra vindicada da hora hoje. A palavra vindicada da hora hoje. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, por esta oportunidade que me permite de enviar estas palavras de saudação com este tema, a palavra vindicada da hora hoje. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.